Vou apresentar o estudo de caso e vou começar falando do nosso personagem do estudo de caso. Nosso personagem é o Sr. X e ele possui uma empresa de call center aqui em Sorocaba, e ele estava pensando sobre a empresa dele, tentando aumentar a produtividade, e lembrou que o processo de treinamento de funcionários quando eles são contratados é bastante ineficiente. O processo hoje em dia é constituído por uma seleção, um treinamento com aulas expositivas e depois um treinamento on-job com um funcionário mais experiente. Depois disso, eles são submetidos a uma avaliação escrita, e que hoje a média dessa avaliação é de 62,5% de acerto. E a meta da empresa é fazer com que esse acerto nas provas chegue a 80%. Então ele estava pensando sobre isso e teve uma ideia. A ideia dele foi chamar o engenheiro de produção para aumentar, dar uma olhada nesse processo e tentar aumentar esse índice de assertividade. Então esse era o objetivo basicamente dele, aumentar o índice de assertibilidade nas provas. O engenheiro de produção deu uma olhada nos processos e identificou que o treinamento era feito muitas vezes com alguns produtos já obsoletos, as prioridades do ensino não eram bem distribuídas, se gastava muito tempo ensinando uma coisa que não era muito utilizada, muito importante, e o modo de tirar dúvidas na internet era bastante confuso, bastante complicado. Então ele melhorou esses 3 aspectos do treinamento e fez uma nova avaliação com outras pessoas para medir o quanto isso foi eficiente ou não. Então ele pôs os dados numa tabela e fez um gráfico de comparação. Obviamente, depois os índices foram muito melhores. A média, nesse caso, foi de quase 80,5%, e com isso a média, teoricamente a meta da empresa foi alcançada. Inclusive ele ficou pensando há muito tempo como que ele podia garantir que isso realmente foi fruto do trabalho, da melhoria que ele fez, e não um mero fruto da ocasionalidade de um evento aleatório. Então ele lembrou das aulas de probabilidade dele, teve uma ideia e teve a ideia de aplicar o teste de hipótese P. Nele a gente parte de uma premissa, que é a hipótese nula, de que a média do pré-teste é igual à média do pós-teste, e a gente quer ver se a gente pode refutar ou não essa hipótese. Então a gente escolhe um intervalo de confiança e a cara de distribuição é essa. Se a gente, calculando o t, ele se encontrar nessa região acinzentada, a gente falha em rejeitar a hipótese nula, ou seja, a gente não pode dizer com significância estatística de que a média do pré-teste é diferente que a média do pós-teste. Mas se o t se encontrar nessa região avermelhada, a gente pode sim rejeitar essa hipótese e dizer que essas médias são diferentes. Então, escolhendo o nível de confiança de 95% e um grau de liberdade de 8%, de 8 graus, a gente tem um índice de comparação T que é 2,3 na tabela. Calculando o T, a gente calcula através dessa forma, com os dados obtidos nas medições, e o N, que é o tamanho da amostra. Calculando e substituindo esses valores na fórmula, a gente chega que o T, nesse caso, foi de 3,59, e que isso é de fato maior que 2,3, que era o índice comparativo de 95% de confiança. Então a gente pode dizer com mais de 95% de confiança de que as médias são realmente diferentes. Só que se a gente analisar, o índice que a gente achou é bem próximo do índice de confiança para 99%. Então isso
com isso a gente pode dizer, e o engenheiro de produção pode dizer, e pode apresentar para o Sr. X, que a gente tem uma confiança em aproximadamente 99% de que aquela melhoria foi realmente introduzida pela mudança que ele fez no sistema e não fruto de uma mera ocasionalidade. Com isso, o Sr. X ficou muito satisfeito com a performance do engenheiro de produção e esse foi mais um caso de sucesso. A bibliografia é essa. Contratado em 1899 pela cervejaria Guinness, o William Sally Gossett desenvolveu um importante trabalho na área de estatística com o intuito de manipular dados provenientes de pequenas amostras para aprimorar sua qualidade. Tais estudos foram publicados em 1908 sob o pseudônimo Student, já que a cervejaria Guinness não desejava que seus concorrentes soubessem os métodos estatísticos utilizados no controle da qualidade da cerveja. Essa é a cara da distribuição T. Ela se assemelha com a normal, mas na verdade ela é mais baixa e mais larga. Como dito no estudo de caso, as áreas vermelhas são as áreas de rejeição, se rejeita a hipótese nula quando não se encontra na área verde. Quanto maior a quantidade de elementos no espaço amostral, mais a curva T se aproxima da normal. Essa é a curva normal em cima da distribuição T. Aumentando o espaço amostral. A curva T é a curva normal em grandes amostras. Essa é a tabela dos valores da distribuição T. Quando usar, a distribuição T pode ser usada em qualquer distribuição estatística com formato de sino, quando se trabalha com pequenas amostras. O teorema do limite central afirma que a distribuição de uma amostra será normal, podendo então aplicar a distribuição T quando o espaço amostral é pequeno ou próxima da normal, se qualquer das seguintes condições for verdadeira. A distribuição da população é normal. A distribuição da amostra é simétrica, unimodal, sem outliers, pontos fora da reta, e o tamanho da amostra é entre 16 e 40. O tamanho da amostra é maior que 40, sem outliers. A distribuição T só deve ser usada em amostras pequenas a partir de populações que são aproximadamente normais. Propriedades da distribuição T. Média. O valor esperado é igual à média, que é igual a zero. Variância é igual a desvio padrão ao quadrado, que é igual a V sobre V menos 2, sendo V maior que 2. V são os graus de liberdade. A variância é sempre maior que 1 e é próxima de 1 quando o valor de graus de liberdade é alto. Quando os graus de liberdade tendem ao infinito, a distribuição T é igual à distribuição normal. Desvio padrão é igual a raiz quadrada de V sobre V menos 2. Função densidade de probabilidade, FDP. Ela vem da função gama e que tem extensão da função fatorial. V é o número de graus de liberdade, que é igual ao tamanho da amostra menos 1. Este número é sempre positivo e inteiro. Função de distribuição acumulada, FDA. Exercício 1. Uma determinada empresa produz lâmpadas. O CEO desta empresa alega que as lâmpadas produzidas duram em média 300 dias. Uma pesquisa seleciona 15 lâmpadas de forma aleatória e a duração média da amostra foi de 290 dias, com desvio padrão de 50 dias. Se o que o CEO alega for verdade, qual a probabilidade de que, ao se selecionar 15 lâmpadas ao acaso, essas terão uma duração média de, no máximo, 290 dias. A fórmula para encontrar-se é T igual a média da amostra menos média da população dividido pelo desvio padrão dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Como aplicando-se a fórmula e substituindo os valores, as linhas representam os graus de liberdade, no nosso caso, 14, tamanho da amostra menos 1,
enquanto as colunas representam os intervalos de probabilidade. Assim, como o valor obtido foi de 0,77, um valor compreendido entre 75% e 80%, tem-se que a probabilidade de que a média das lâmpadas seja, no máximo, 290 dias, seja um valor compreendido entre 1 menos 0,75 e 1 menos 0,80. Visto que o valor obtido na equação acima é referente ao complementar, ou seja, de que a média de duração de dias ao selecionarmos 15 lâmpadas é maior que 290 dias. Exercício número 2. Supõe-se que a distribuição para pontuações obtidas em um teste de QI corresponda à curva normal. Com a média obtida pela população de 100, seleciona-se 20 pessoas ao acaso. O desvio padrão da amostra é de 15. Qual é a probabilidade que a população obtida por essa amostra seja de, no máximo, 110? Aplicando-se a fórmula e substituindo-se os valores, obtém, assim, no exemplo número 2, temos 19 graus de liberdade, tamanho da amostra menos 1, e o valor obtido para T é de 2,9814, o que nos remete à probabilidade entre 99,5% e 99,75% de que a pontuação obtida pela amostra no teste de QI seja, no máximo, 110. Concluímos então que a distribuição T é muito parecida com a distribuição normal, mas ela é utilizada para amostras pequenas.